Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplica Treinamentos e essa é a segunda metade da nossa aula sobre segurança do trabalho. Vamos lá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre os riscos à saúde. A conformação do ambiente de trabalho também deve priorizar a redução, se possível, a eliminação das potenciais causas de doenças, entre outros problemas que afastam os trabalhadores de suas funções. Então, muito mais do que tentar priorizar a redução dos problemas, se for possível, tem que eliminar completamente todas as causas de doenças e outros problemas que estejam ali dentro do ambiente de trabalho, que eu possa minimizar, eu tenho que minimizar. As principais medidas a serem tomadas são proporcionar um local físico com iluminação, ventilação e temperaturas adequadas, além de suprimir ao máximo a incidência de ruídos. Todas as vezes que eu tiver a possibilidade, eu tenho que colocar todos esses fatores aqui adequados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando tiver ao alcance do trabalho do empregador, da empresa, eu tenho que colocar a iluminação adequada para não forçar os olhos, eu tenho que colocar a ventilação adequada para que a pessoa não fique sentindo calor ou frio, porque o adequado normalmente você tem que lembrar que ele também pode ser para o mais frio ou para o mais quente. Eu não posso ter um ar-condicionado gelado demais durante o inverno ou um ventilador muito fraco durante o verão. Eu tenho que ter uma ventilação, uma circulação de vento, entrada e saída do vento dentro do ambiente de trabalho, que eu possa ter sempre um ambiente fresco e arejado, porque aquele local que fica fechado o tempo todo, com a mesma poeira, com o mesmo ar, com as mesmas pessoas, ele também se torna um ambiente inadequado, insalubre até, dependendo da qualidade de vida que você vai ter ali. Falando em insalubre, não se esqueçam de olhar a nossa aula que nós falamos sobre periculosidade e insalubridade, para vocês conseguirem ver a diferença que nós temos entre uma coisa e outra. Eu também tenho que ter de redução de ruídos. Se eu tiver um local que eu estou muito exposto, por exemplo, aos ruídos da rua, onde eu tenho uma rodovia com ruídos extremamente altos, onde eu tenho uma obra constante, onde eu tenho, às vezes, por causa da própria atividade da empresa, eu tenho maquinário, eu tenho estrutura da empresa que vai causar barulho, às vezes uma impressão, uma gráfica, uma produção de um produto, onde eu tenho um maquinário funcionando constantemente, uma indústria. Se eu tenho uma certa geração de ruídos, eu preciso reduzir esses ruídos ao máximo. Como que eu vou reduzir os ruídos? Ou eu vou fazer uma sala com isolamento acústico para aquele maquinário, ou eu vou ter que comprometer os funcionários. Então, eu posso fazer também uma sala com isolamento acústico onde os funcionários se encontram. E aqueles funcionários que trabalham diretamente com o maquinário, que eu não posso fazer essa redução de isolamento acústico nas paredes, eu tenho que fazer o isolamento acústico do próprio audição do funcionário, que colocar aqueles impeditivos de barulho que parecem fones, mas eles na verdade não são fones, eles são protetores auriculares externos. Eu também tenho a possibilidade de ter protetores auriculares internos para impedir que os funcionários tenham contato constante com aqueles ruídos que vão estar atrapalhando e até danificando a sua audição com o passar do tempo. Eu também tenho que orientar para que os contatos profissionais sejam positivos e que as relações afetivas sejam saudáveis entre os colaboradores da empresa. Esse aqui é um tópico bastante interessante da gente observar. O que isso quer dizer? Eu tenho que orientar o contato entre os funcionários. O que é orientar o contato dos funcionários? Não fique sozinho. Olha, fala com o seu colega. Contatos profissionais positivos. Também tentar, ao máximo, sempre que possível, sempre que tiver na possibilidade do gestor, ele dirimir os problemas de relacionamento que possam ocorrer entre os funcionários. Um atrito, uma discussão, um mal-entendido. Tentar resolver esses problemas. E fazer as relações afetivas sejam saudáveis. Algumas empresas, inclusive, possuem proibição em relação a namoros entre colegas de trabalho, outras possuem proibição a se contratar parentes da mesma família, porque eles têm essa preocupação em relação às relações afetivas. Mas nós temos que lembrar que as relações afetivas, elas também devem ser consideradas em relação às amizades. Quantas vezes você não tem um amigo, por isso o termo que até a Bíblia usa, nós acabamos usando como
um ditado que são amigos mais chegados que irmãos. Porque nós temos algumas amizades, alguns relacionamentos que se tornam muito próximos. E esses relacionamentos próximos, eles podem tanto ajudar quanto afetar negativamente as relações de trabalho. Então, é responsabilidade do gestor, do chefe de departamento, do gerente, é verificar se esses funcionários que trabalham constantemente uns junto com os outros têm essa possibilidade de estarem afetando positivamente ou negativamente o seu colega de trabalho e o seu comportamento em relação em função das suas próprias amizades, dos seus próprios relacionamentos. Assim como se eu vejo que eu tenho um relacionamento ruim entre os colegas, eu tenho um colega que não se dá bem com o outro, eu tenho a obrigação como gestor de afastá-los de departamento. Eu troco um ou outro departamento para colocar eles no departamento que ele seja mais adequado às suas funções, onde eles tenham um exercício pleno da sua capacidade, do seu trabalho, mas ao mesmo tempo em que ele não tenha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas à sua volta, já que isso é essencial também para fazer o ambiente de trabalho ser um local onde as pessoas tenham pleno desenvolvimento emocional, que faz sim muita diferença o desenvolvimento emocional que as pessoas têm para a sua capacidade de serem bons profissionais. Manter postos de trabalho devidamente adaptados à antropometria, ou seja, mobiliário, maquinário e ferramentas apropriadas às medidas humanas. O que é antropometria? Antropometria é quando eu faço a medida de quais são os tamanhos do meu corpo. Inclusive, quando nós levamos em consideração que eu tenho que ter um percentual dos funcionários da empresa com pessoas portadoras de deficiência, qualquer tipo de deficiência, mas vamos supor que eu opto por contratar pessoas que tenham deficiências locomotoras. Um deficiente que seja cadeirante, uma pessoa que tem um membro menor do que o outro. Eu tenho que ter um mobiliário e um maquinário que aquela pessoa vai utilizar adequado à sua própria deficiência. Eu quero contratar uma pessoa que é deficiente visual para mexer com informática. Então, eu tenho que ter um software instalado no computador que faça a leitura fiel e adequada de todas as informações que eu tenho na tela do computador que aquela pessoa não consegue enxergar. E eu tenho que ter um teclado em braille para que ela use. Então, eu preciso ter a adaptação de tamanhos, de formas, de proporções do corpo adaptada aos materiais, ao mobiliário que aquela pessoa usa. Uma boa observação que você pode fazer, que você pode inclusive pesquisar na internet, é a casa de Santos Dumont. Você sabia que Santos Dumont era uma pessoa extremamente baixa? Mas se você olhar as fotos dele, sentada na casa dele, utilizando os equipamentos dele, você nunca vai ter essa ideia. Por quê? Todos os móveis que ele utilizava, a mesa, a cadeira, os balcões, o chuveiro, o vaso, todos os móveis e todos os utensílios da casa dele eram adaptados para o tamanho dele. Todos eles estavam 100% compatíveis com o tamanho dele, assim como uma pessoa de 1,70 m usaria uma mesa e ela estaria na altura adequada. O Santos Dumont com 1,30 m alguma coisa, que agora eu não me lembro exatamente a altura dele, os móveis também estavam na mesma proporção. Então, ele não tinha dificuldade nenhuma de utilizar, por isso ele foi capaz de utilizar durante horas e horas aqueles mobiliários. Santos Dumont era um inventor, certo? Então, quanto tempo você acha que ele passava numa bancada de trabalho pensando, desenhando, fazendo aquelas coisas? Tudo aquilo deveria estar adequado ao tamanho dele, para que o braço dele ficasse na posição correta, para que ele não ficasse encurvado ou esticado, para que os pés dele estivessem completamente apoiados no chão. Assim também deve ser com qualquer pessoa que utiliza o seu maquinário, que utiliza o seu mobiliário, que utiliza os seus instrumentos de trabalho. Aqueles instrumentos de trabalho devem estar adaptados ao uso do funcionário, daquela pessoa que está usando. Se eu tenho, por exemplo, a pessoa canhota e eu preciso usar um desktop, porque hoje em dia, em relação à configuração dos notebooks, são fáceis de você trocar os botões, por exemplo, do mouse, colocar o mouse para utilizar com a mão esquerda e trocar os botões direito pelo esquerdo. Mas, se eu tenho um desktop, se eu tenho um computador onde eu não consigo alterar muita coisa em relação ao teclado, ou se eu já tenho aquela mesa, aquela cadeira que tem uma colocação de lado para ser a mesa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um percentual de mobiliário adequado para pessoas canhotas. Porque eu preciso dar a possibilidade da pessoa utilizar, de acordo com a sua própria estrutura física,
e dar o seu melhor. Eu não posso obrigar uma pessoa canhota a utilizar a mão que não é dominante. Você, sendo destro, aceitaria que alguém te obrigasse a escrever com a mão esquerda? Ou que alguém te obrigasse a fazer as coisas que você não tem capacidade de fazer com a mão esquerda, com a mesma capacidade, com a mesma agilidade que você faz com a mão direita? Então, da mesma forma, as pessoas que são canhotas, elas têm esse mesmo direito, eles têm essa mesma incapacidade, alguns, porque existe um meio caminho também. Existem os destros, aqueles que têm as suas capacidades plenas com a mão direita, existe o canhoto, que tem a sua capacidade plena com a mão esquerda, e existem os ambidestros, que têm a sua capacidade plena com ambas as mãos. Essas pessoas, tudo bem, você vai falar para ela, olha, faça isso, ela vai optar por qual mão ela vai fazer, ela vai escrever com qualquer uma das mãos. Inclusive, eu conheço algumas pessoas da minha família que são assim. Você, quer escrever com a mão? Escreve. Quer escrever com a outra? Escreve. Quer cortar com uma mão? Escreve. Quer fazer a unha? Quer jogar bola? Chutar com o pé? Chutar com o... Ok. Mas se você não tem essa capacidade, e um canhoto também pode não ter essa capacidade, ambos, tanto você quanto ele, tem o direito de utilizar a sua melhor estrutura física e disponibilizar o seu melhor potencial dentro da sua estrutura que Deus te deu. Como é que seu cérebro funciona? Se ele funciona mandando os comandos principalmente para o lado direito ou para o lado esquerdo do seu corpo. Então, tudo isso faz parte da antropometria. Adaptar as ferramentas, o mobiliário e o maquinário para que as pessoas que estão utilizando ele, os funcionários, tenham amplo funcionamento e não sejam prejudicados pela falta de utilização ou pela utilização inadequada daquele mobiliário, daquele maquinário. Já que, inclusive, olha só, o que previne quando eu tenho esse mobiliário, esse maquinário adequado, ele pode prevenir o surgimento de lesões ocasionadas pela prática inadequada do trabalho. Inclusive, que nós antigamente chamávamos da lesão por esforço repetitivo, que desencadeava uma doença que era conhecida como LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, e hoje é definida como distúrbio osteomolecular relacionado ao trabalho, já que se configurou que é uma doença muito mais do que uma lesão, que ele é um distúrbio que vai dentro das células dos ossos, por isso que ele é osteomolecular, ele está na célula, na molécula dentro dos ossos, ele é relacionado ao trabalho repetitivo, ao esforço dentro do ambiente de trabalho. Vamos entender como é que isso funciona do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, é necessário salientar que existem leis que reagem à saúde ocupacional do funcionário. Eu tenho lei para proteger. Por isso que eu até falei para vocês olharem lá na nossa aula relacionado à insalubridade e periculosidade, que são algumas leis que já fazem esse vínculo de proteção à saúde do funcionário. Inclusive temos algumas NRs, NR9, NR20, todas elas de alguma forma elas vão estar relacionadas à saúde do funcionário e à proteção do funcionário. As quais exigem exames de contratação. O que é o exame de contratação? Aquele exame admissional que você faz quando você vai entrar na empresa para saber como está a sua saúde. E depois eu tenho que fazer, dependendo da minha atividade, exames periódicos durante o tempo de vínculo com a empresa. Da mesma forma como que depois, quando eu sou demitido, eu tenho que fazer o exame demissional para saber qual a minha saúde, como estava a minha saúde no momento em que eu fui demitida, para saber se ela estava da mesma forma, na mesma qualidade que ela estava no momento em que eu fui admitida. Os exames de saúde também devem ser feitos no caso de afastamento superior a 30 dias, remanejamento do cargo, antes da transferência e, por fim, antes do afastamento definitivo com 15 dias de antecedência. O que isso quer dizer? Que eu tenho que fazer esses exames todas as vezes que eu tenho que me adaptar a novas funções. Como que eu vou me adaptar a novas funções? Eu tenho um exame de saúde que vai fazer quando eu faço para um afastamento, porque quando eu tive esse afastamento superior a 30 dias, provavelmente ou porque eu estava com mais de uma férias para vencer, e pode ser que eu tenha uma incapacidade para voltar a trabalhar porque eu estava tendo a falta de contato com o meu trabalho. Pode ser também que eu tenha que fazer um afastamento por conta de doença. Também quando eu tenho que fazer, quando eu vou remanejar de um cargo para o outro, pode ser que saindo daquele cargo eu adquiri uma doença e não foi percebida, ou pode ser que eu tenha uma incapacidade que para aquele cargo não era notada, mas para o próximo cargo que eu vou ocupar ela pode ser relevante.
E também com o afastamento definitivo, eu faço 15 dias antes de ser afastada para saber como está a minha saúde antes de eu ser afastada. Não, afinal de contas, ele quer evitar que as pessoas sejam mandadas embora estando doente. Então, você afastado, você mandado embora, você aposentado, antes disso eu tenho que fazer um exame para saber qual o motivo daquela aposentadoria, daquele afastamento, daquela demissão. É um motivo administrativo ou eu estou me vingando, ou eu estou descartando um funcionário que está com uma doença que foi adquirida dentro do ambiente de trabalho. Então, por isso que são a necessidade de se fazer esses exames, dentro desses contextos, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, podem continuar mandando as perguntas, a gente vai juntando. Ou então podem escrever nos comentários ou no e-mail, no WhatsApp, que vai estar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. E espero vocês nas nossas próximas aulas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.